Olá pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim, né? Eu desejo que sempre fique aí, né? Bem-vindos ao nosso segundo encontro virtual, né? Como eu já tinha dito no primeiro encontro, que foi um pouquinho mais extenso, nós comentamos lá sobre classificação biológica, comentamos sobre nomenclatura científica e disse para vocês que a gente faria aí um detalhamento, né, sobre a questão dos reinos. Essa vai ser a proposta desse encontro, então não vai ser uma coisa muito extensa, né? E ao final aí a gente faz aí a correção das atividades em classe, que pelo que eu olhei aqui são poucas, né? Então, um exercício bem simples de fazer, correto? Comentamos aí que hoje há um predomínio de você imaginar a classificação biológica no sentido de estabelecer antes dos reinos aqueles três domínios, né? Domínio eubactéria, domínio arqueobactéria e domínio eucária, tá? Aí dentro desses domínios você vai encaixar aí os 5 reinos, correto? O reino Monera, ele tinha essa abrangência de pegar todas as bactérias, né, todas elas e as cianobactérias. Então, nosso primeiro reino a ser estudado aí, correto? Porém, conforme algumas características particulares de algumas bactérias, bactérias que conseguem sobreviver em ambientes extremamente hostis, né, zonas termais, né, vulcão, aqueles pontos, aquelas fissuras de encontro de placas tectônicas onde elas se abrem e dá encontro do mar com o magma, então onde você vai encontrar ali bactérias que vivem em situações extremas, levou então aí aos classificadores a criar essa questão aí dos domínios, correto? Mas pegando primeiro aí o reino Monera, como ele é o primeiro e o mais simples, no sentido de organização dos indivíduos, aqui você vai encontrar um reino que basicamente é o reino dos procariontes, correto? Onde você vai encontrar aí organismos onde a sua célula é desprovida de um núcleo organizado, então consequentemente não existe carioteca ali. Então tem uma região nucleoide onde você vai encontrar o DNA, ou uma grande molécula de DNA, correto? Então nesse grupo aqui você vai encontrar as bactérias, né, de uma forma geral, e as cianobactérias, ou também chamadas de cianofícias, tá? Ou algas azuis, quando eram classificadas lá no grupo das algas, mas por ter essa questão da célula procariótica, joga-se elas então aqui dentro dos moneras, correto? Aqui você vai encontrar organismos unicelulares, correto? Então todos eles unicelulares, e com o estilo de nutrição que pode ser de forma autótrofa ou autotrófica, né, e heterotrófica, correto? Quando você pega os indivíduos autótrofos, você vai lembrar de quem aqui? Principalmente das cianobactérias, que vão possuir pigmentos de clorofila espalhado pela célula dela, que permite elas realizarem fotossíntese, tá? Porém, quando você vai lá para o grupo das bactérias, você não vai ter esse mesmo pigmento, mas você tem a capacidade de quimiossíntese. Aí você vai lembrar lá, ó, tem a fotossíntese, tem a quimiossíntese. Aqui então você vai ter bactérias que realizam essa quimiossíntese. Aí você vai lembrar, por exemplo, lá quando a gente falou do ciclo do nitrogênio, as bactérias fixadoras, utilizando do recurso da quimiossíntese para sintetizar material, produzir o seu alimento, né, e viver aquela vida simbiótica que ela tem lá com as raízes de plantas ou quando elas estão sozinhas também dispersas no solo, correto? Não existe aqui tecido organizado, estou seguindo o roteirinho de vocês aqui também para eu não esquecer de falar nada, tá? Desse que você tem na apostila aí, correto? Pode acontecer aí que o tio esqueça alguma coisa, que a cabeça já anda meio senil, né? A gente acaba esquecendo, correto? Então isso seria a questão dos indivíduos do reino Monera, correto? Características principais são procariontes, tá? Unicelulares e podem realizar podem ser, na realidade, né, autótrofos ou heterótrofos, beleza? Próximo reino, reino protista, que já estão até colocando aí a designação de antigo protista, hoje tendo aí também uma tendência de chamá-los de protoquitista. Tanto é que é o que está na nossa apostila aqui também, né, protoquitista. Aqui você vai encontrar dois grupos que, por semelhança
de sentido de organização ou de proximidade são estudados de forma independente, no sentido de colocar um próximo ao estudo do filo animal, do reino animal, desculpa, e o outro do reino vegetal, tá? Mas aqui, dentro de protoquitista, você vai encontrar as algas e os protozoários. Então é comum você pegar o material de biologia, ele separa lá, coloca as algas antes como se fosse uma introdução antes do reino vegetal, depois faz o estudo do reino vegetal, e os protozoários antes do reino animal, tá? Mas os dois em si são colocados dentro do reino protoquitista, correto? Aqui eu já vou ter organismos eucariontes, então aqui eu não vou ter a questão do procarionte, aqui eu vou ter eucarionte, correto? Aqui eu vou ter organismos unicelulares. Quando eu falo de protozoários, são unicelulares. Quando eu falo de algas, eu posso ter algas unicelulares e algas pluricelulares. Das pluricelulares, você vai lembrar, por exemplo, da alga que faz aí, ó, a questão das comidas japonesas aí, do sushi, né? As algas que são utilizadas na alimentação. Aqui também eu vou ter organismos heterótrofos, no caso dos protozoários, e organismos autótrofos, no caso das algas. Detalhe, apesar de que eu ter indivíduos que são pluricelulares, no caso das algas, eu não tenho formação de tecidos verdadeiros. Lembra comigo, estudo da histologia. Tecido verdadeiro. O que seria um tecido? Conjunto de células semelhantes que vão estar executando uma mesma função. Você não tem essa característica nessa pluricelularidade das algas aqui em si. Correto? Bom. Próximo grupo, reino fungi. Esse aqui geralmente é a pegadinha dos reinos, tá? Quando se coloca, por exemplo, que o fungo faz fotossíntese. A maioria das questões, quando quer te confundir a sua cabeça aí, ó, ele vai pegar e falar, os fungos realizam fotossíntese, ou os fungos são clorofilados, ou os fungos são indivíduos autótrofos. Por que faz isso? Porque quando você olha para um cogumelo, lembra ali uma plantinha, uma coisinha nesse sentido, leva você a pensar, talvez o fungo realiza fotossíntese. Não, tá? A primeira coisinha que você tem que colocar na sua cabeça, que os fungos são heterótrofos, tá? Por eles serem heterótrofos, não tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então descarta a clorofila, descarta a questão da fotossíntese aí, da produção de alimento, correto? Então essa é a dica que eu te dou aí para reino fungi. Continua aí, né? São organismos eucariontes, tá? Eu também tenho fungos unicelulares, correto? E tenho fungos que são pluricelulares. Aí você vai lembrar do cogumelo, daquela orelha de pau, aquele fungo grandão que cresce em volta das árvores, tá? Aí você tem essa questão aí dos fungos, beleza? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, lembrei. Não formam tecidos verdadeiros igual as algas, então não tem formação de tecido verdadeiro, tá? E a reserva de energia deles é num composto parecido com o nosso, que é a reserva energética em forma de glicogênio, correto? Reino plantae, o que você vai colocar? São organismos pluricelulares, certo? Com a capacidade de produção de alimento, então são organismos fotossintetizantes, tá? Possuem clorofila, possuem todo aquele arcabouço lá de estruturas enzimáticas para a realização dessa atividade. Tá? Por final, reino animal, o reino metazoa, é onde você vai encontrar o que? Organismos pluricelulares, heterótrofos, e é onde você encontra aqueles 9 filos que nós estudamos juntos ano passado, e esse ano, né? Nós fizemos essa revisão já? Não. Vai ter essa revisão também dos filos animais com vocês aí, tá? Então fica aí essa questão dos dos reinos, que são esses 5 reinos. No caso do reino animal, que geralmente é a parte que a gente fica aí com ela, né? Você vai ter esses 9 filos que são bem característicos, correto? Com isso, então, detalhe que eu falei para vocês, né? Dessa classificação, você tira os filos que não entrariam, ou não entram na realidade, né? Nessa questão da organização desses 5 reinos. O que eu falei no vídeo passado, principalmente pela questão da organização deles, que é uma organização desprovida de célula, daí indivíduos acelulares. A gente vai ter um tópico que vai falar só sobre vírus, depois a gente fala dessas particularidades dos vírus aí, ok?
Beleza. Para finalizar, como eu falei para vocês, a gente vai resolver as questõezinhas aqui, ó. A primeira ela é bem simples, bem prática, né? É uma questão que caiu no Enem, que é um poeminha aí, né? Do Toquinho de Vinícius. E o que você vai observar? Aqui ele fala, ó, mosca, mosquito, besouro, barata, borboleta e grilo. São todos indivíduos classificados dentro do filo dos artrópodes. Ó, filo artrópode. Então, se é filo artrópode, não está no mesmo filo nosso. O nosso filo é o filo dos cordados. Então já começa aqui. Correto? Aí ele vem falando, ó, o poeminha sugere a existência de relações de afinidade entre animais citados e nós humanos, seres humanos. Aí ele pergunta, qual que é a categoria de classificação que é comum a gente e eles? Né? A nós e... Desculpa. A nós e esses organismos aí, ó. Seria o reino, que é a letra B. Filo não é, porque eles estão no filo dos artrópodes e nós no filo dos cordados. Classe. Nós somos da classe dos mamíferos. Eles estão na classe de quem? Na classe dos artrópodes, desculpa, na classe dos insetos. Família e espécie, muito menos. Então, na número 1, você vai marcar a letra B. Na número 2, é uma análise de cladograma. Depois, uma hora dessa, eu quero fazer uma observação desse estudo de cladograma, que tem sido aí uma coisa muito cobrada, essa análise. Aqui você vai ficar com a letra D. Por que com a letra D? O cladograma ele sempre vai ser realizado em ramos. Então, se você pegar, na hora que você pegar a apostila, espero que você esteja com a apostila aí diante de você. Se você não tiver, pausa o vídeo aí e pegue a apostila, tá? Aqui você vai ter o seguinte, ó, a formação de um ramo principal e depois ramos laterais, tá? Como é que você olha a proximidade? Literalmente, se os ramos estão próximos. Tá? Eu não vou falar que a onça e o puma são mais próximos do que o puma e o gato aí, ó, esse gato mourisco, tá? Não vou falar porque eles estão longe no ramo, eles estão paralelos. Tem até uma explicação aí no slide que eu mandei para vocês sobre isso, sobre esses grupos monofiléticos, parafiléticos, polifiléticos e assim por diante, tá? Então nessa questão aqui, por proximidade do ramo, você fica com a letra D, correto? No 2, você vai ter que ficar aí com a letra C. Por que a letra C? Ele fala dos táxons. O que seriam esses táxons? As categorias de classificação. E nesse caso aqui ele está sendo mais específico, porque ele está observando a categoria de classificação que é a espécie. Aqui você encontra, ó, 5 espécies. 3 delas, que são as 3 primeiras aí, ó, são espécies de anfíbios. Então está lá dentro da classe dos anfíbios. A quarta aí... Desculpa, que a quarta também é uma espécie de anfíbio. Então você tem a 1, a 2, a 3, a 4, que são espécies de anfíbios, e a 5, que é um gato, tá? Que é o gato comum, o gato doméstico que a gente tem aí. Correto? Você fica com a letra C aqui porque ó, ele fala o seguinte, ó, os táxons 1, 2 e 3 são de espécies diferentes, sim. Pertencem ao mesmo gênero, que é o que ele vai falar aí, ó, porém pertencem ao mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Todas as outras alternativas vão dar o quê? Errado, porque são todas espécies diferentes, as 4 primeiras são anfíbios e a quinta é um mamífero, correto? Então com isso a gente encerra aí essa aula 11 na sua totalidade, tá? Com toda a matéria aí e com os exercícios aí do em classe. Tô percebendo que está tendo alguns problemas aí com o sistema devido a essa questão de acesso, mas vai lá para o material, faça o exercício na apostila também, caso não dê para você acessar aí o portal para você poder fazer as atividades do plural, você tem isso daí também naquele caderno de exercício, então pegue e resolva lá pelo caderno de exercício. Ok, galera? Então até o nosso próximo encontro aí, a gente começa aí com vocês a questão da aula 12. Beleza? Que vai pegar aí a questão dos procariontes, das bactérias e a introdução dos vírus. Fechou? Muito obrigado, tá? Fiquem muito bem aí nas suas casas, tá? Fiquem com Deus, para quem tem o pensamento na religião. Quem não tem, fique bem, tá? Fique aí no seu isolamento que tudo vai se adequando, tudo vai se ajeitando. Qualquer dúvida nessa aula 11, manda um zap aí que a gente sana essa dúvida para você. Espero que todos vocês vejam o vídeo aí que a gente está fazendo aí para vocês com muito carinho e muita dedicação. Aquele abraço, galera!